Vamos mergulhar juntos nos segredos para construir riqueza, aqueles que funcionam de verdade, não importa a época. Hoje, a gente vai analisar as lições de um clássico, o homem mais rico da Babilônia. São princípios que, olha, são tão poderosos hoje quanto eram séculos atrás. Vamos começar com uma pergunta que, infelizmente, muita gente conhece bem. Aquela sensação de trabalhar o mês inteiro, pagar todas as contas e quando vê, o dinheiro acabou. Fica aquela impressão de correr numa esteira sem sair do lugar. É um ciclo bem frustrante, né? E a diferença entre quem fica preso nesse ciclo e quem consegue sair dele pode ser resumida de uma forma bem simples, como a gente vê aqui. O caminho comum da esquerda é assim: o dinheiro entra, a gente paga tudo e todos, e se sobrar alguma coisinha, vai para a poupança. Já o caminho da riqueza inverte essa lógica completamente. O dinheiro entra e a primeira parte vai para a poupança e investimentos. As despesas são pagas com o que resta depois disso. É uma pequena mudança, mas que faz toda a diferença. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai entender melhor essa armadilha do dinheiro, buscar uma sabedoria bem antiga, conhecer a primeira lei do ouro, ver como fazer o dinheiro trabalhar, como se proteger de erros e, por fim, um ponto bem interessante: como criar a própria sorte. Ok, vamos começar pelo começo então. A primeira parte é sobre essa tal de armadilha moderna do dinheiro, o problema que afeta tanta gente hoje em dia. E a armadilha é basicamente essa. É o hábito de priorizar todo mundo, menos a si. A gente paga o aluguel, o banco, o supermercado, todo mundo recebe a sua parte do nosso dinheiro. Mas e a pessoa que trabalhou para ganhar esse dinheiro? Ela fica por último. E muitas vezes não sobra nada para ela. Mas se o problema é esse, como é que se sai dessa armadilha? O mais curioso é que a solução para esse problema tão moderno não está em uma tecnologia nova, e sim numa sabedoria, olha só, que vem lá da antiga Babilônia. E aqui está o princípio fundamental, a grande virada de chave. Pague-se primeiro. A ideia é inverter completamente o fluxo. Antes de pagar qualquer boleto, qualquer conta, a primeira coisa a fazer é separar uma parte do que se ganhou para construir o próprio futuro. Com isso, o patrimônio pessoal vira a prioridade número 1. Certo, o conceito ficou claro. Mas na prática, quanto deve ser separado? Bom, a sabedoria da Babilônia nos dá uma regra bem clara e surpreendentemente simples para a gente poder começar. 10%. O ponto de partida é guardar no mínimo 10% de tudo que se ganha. Não é um número que assusta, né? Mas é um número consistente. E o poder dele está em fazer isso sempre, ao longo do tempo. A fonte chama isso de a primeira lei do ouro e a trata como uma regra quase universal. A ideia é que, ao separar e valorizar essa primeira parte, se estabelece um hábito que atrai mais prosperidade. É uma mudança de comportamento e de mentalidade. E essa analogia da árvore é perfeita para visualizar o processo. Os primeiros 10% que se guarda são a semente. A consistência de guardar todo mês é como regar essa semente. Com o tempo e paciência, essa sementinha vira uma árvore robusta e um dia vai ser possível aproveitar a sombra dela, ou seja, a segurança financeira que ela proporciona. Muito bem, depois que a poupança começa a acumular, que a semente começou a brotar, vem o próximo passo, que é colocar esse dinheiro para trabalhar, porque guardar é só o começo. A chave aqui é transformar aquele capital que foi poupado em um verdadeiro exército de trabalhadores que geram mais renda. Vamos dar uma olhada num exemplo hipotético de uma investidora chamada Maria, que mostra bem como isso funciona. Olha só o que aconteceu. A Maria já tinha o hábito de poupar. Quando a crise de 2020 chegou e derrubou os mercados, a maioria das pessoas se desesperou. Ela, por outro lado, viu uma oportunidade. Por quê? Porque ela tinha capital guardado e estava preparada para agir. Anos depois, aquele investimento feito no momento de pânico geral tinha se valorizado muito. Fazer o dinheiro trabalhar é o ataque, mas todo time campeão precisa de uma ótima defesa. E aqui, a defesa é proteger o capital contra perdas. Isso é tão importante quanto ganhar. E a fonte dá vários conselhos práticos de defesa. Primeiro, peça conselhos a quem já tem resultado, a quem entende do riscado. Segundo, só invista em algo que seja familiar, que se entenda como funciona. E claro, o mais importante, tenha muito cuidado com promessas de dinheiro fácil e rápido. A ganância costuma ser uma péssima conselheira. E essa ideia toda pode ser resumida numa frase de um dos maiores investidores do mundo: a preservação do capital é a base de tudo. Pensa bem, perder dinheiro significa que é preciso um esforço dobrado só para voltar ao ponto inicial. Agora, vamos para a lição final, aquela que conecta todos esses pontos e provoca uma mudança poderosa na nossa forma de pensar.
Muita gente, olhando a história da Maria, diria: nossa, que sorte que ela teve de comprar na baixa. Mas a pergunta que fica é: foi sorte mesmo? Ou foi algo mais? A sorte da Maria, na verdade, só foi possível porque ela estava preparada. Ela tinha um hábito de poupar. Ela estudava o mercado. Ela estava pronta para agir quando a oportunidade surgiu. A sorte, nesse contexto, não é um raio que cai do céu. Ela favorece quem está em movimento, quem está preparado. Então, no final das contas, o ponto crucial é este: construir riqueza não é um jogo de azar. É um processo ativo e intencional que envolve preparação e disciplina. Não se trata de achar uma oportunidade por sorte, mas sim de construir a capacidade de aproveitar as oportunidades que, com certeza, vão aparecer. A questão que fica é: o que está sendo construído hoje para aproveitar as oportunidades de amanhã?